São 640 quilos de alimentos por mês que nós doamos para as nossas famílias previamente cadastradas. E lembrar também que agora em maio nós vamos ter o recadastramento das famílias, tá? Nós vamos recadastrar todo mundo. Que dia que é? Dia 27, né? 27 de maio. Nós vamos recadastrar. Aqueles aí que gostam de trabalhar, de cadastrar, de trabalhar com cadastramento, pode vir aí nos ajudar, tá bom? É voluntário, tá aberto. Agradecemos qualquer ajuda. Ajudar a organizar fila, a organizar, a receber as pessoas, a distribuir lanche, qualquer ajuda será muito bem-vinda, porque nós estamos esperando aí perto de umas 200 pessoas, umas 200 famílias, né? Aquela família vem com mais umas pessoas, deve ser umas 300, 400 pessoas aqui, né? Ok? Muito bem. E nós estamos contentes e alegres porque nós estamos conseguindo levar adiante, né, essas tarefas, né? Estamos conseguindo, graças ao bom Deus. Estamos indo agora para Sacramento e Araxá, lá visitar o nosso querido Tadeu, a nossa casa máter, né? O Hospital do Tadeu. E de novo, nós não vamos de mãos vazias, é claro, né? Vamos levar uma coisinha para o Tadeu, sempre, né? Porque também ele vive de doações. Então nós estamos pedindo para quem pode, quem quiser também colaborar, sabão em pó, pacote de sabão em pó e fralda geriátrica, tá bom? Quem quiser colaborar, puder. Nós trazer aqui até na quinta-feira, que nós estamos saindo na quinta-feira, mais ou menos por volta de 10, 10 e meia, no máximo, ok? Então, tá aí. O que nós temos mais aqui? O que nós tínhamos que falar aqui hoje? Não, era rifa e acabou. Perfeito. Ótimo. Vamos nos preparar então, queridos? Já agradecendo ao Pai de amor e bondade por estarmos mais uma vez aqui reunidos nessa casa que nos acolhe com tanto carinho e que oferece essas energias refazedoras para o nosso corpo e para o nosso espírito, nós vamos fechando nossos olhos tranquilamente, voltando novamente para dentro de nós mesmos, buscando aquela figura em nossa tela mental, a figura de Jesus, Jesus sempre vivo, com seus braços abertos em nossa direção, e nós vamos nos colocando tranquilamente à frente do Mestre, dizendo: querido Mestre e amado Jesus, querido irmão maior, aqui estamos novamente na vossa presença, rogando as vossas bênçãos e as vossas luzes para os nossos trabalhos desta noite. Abençoa-nos, Jesus, e permita que através da vossa imagem luminosa possamos chegar até Deus nosso Pai, para agradecer ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui todos novamente reunidos em torno do seu divino Evangelho. Que sejamos paz, sejamos luz, sejamos esperança, para que possamos receber tudo o que viemos buscar nesta noite. Que o Pai de amor e bondade nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, quem vai nos conduzir hoje na palestra, nosso querido amigo Akil. Vamos envolvê-lo em muita paz e muita luz para que ele seja feliz na sua exposição. Como sempre, né? Obrigado. Não, obrigado. Minhas queridas amigas, meus queridos amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês. E aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraterno. E o tema que nós vamos falar hoje é do texto do livro Através do Tempo, psicografia do Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel. Uma particularidade interessante desse texto é que foi uma psicografia feita em reunião pública, como se fosse uma reunião nossa aqui. O Chico começou a psicografar e no dia 9 de janeiro de 1956, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, cidade natal do Chico, né? E o tema é inimigos que não devemos acalentar. Inimigos que não devemos acalentar. Quando a gente lê isso que Emmanuel escreveu, a gente fica assim meio confuso, né? Porque Jesus não falava: perdoai os vossos inimigos, tratai os vossos inimigos, né? Cuida dos vossos inimigos. E aqui o Emmanuel fala: ó, inimigos que nós não devemos acalentar. Até parece que é uma contradição do Emmanuel, mas não existe contradição por parte de Jesus, nunca, e do Emmanuel muito menos. Então a gente, durante a nossa conversa aqui, a gente vai esclarecer o que o Emmanuel quis falar com isso. A gente começa refletindo nas coisas básicas, que acho que todo mundo uma hora pensa, né? Nós nascemos, nós crescemos,
nós vivemos e depois nós morremos. Todo mundo tem esse ciclo. Alguém que não tem esse ciclo? Acho que todos nós temos, não é? É um ciclo natural, é uma lei natural da nossa existência. Nós fomos criados espíritos simples, ignorantes, iguais, imortais, né? Cujo planejamento é feito para a nossa evolução. Eu brinco com os nossos alunos que esse planejamento da nossa reencarnação aqui, que é visando a nossa evolução, é a famosa reunião do sim-sim. Quando os espíritos superiores, junto conosco, nos perguntam, olha, você está pronto para reencarnar lá na Terra? A gente fala, sim. Você vai ser bonzinho? Sim. Você vai ser caridoso? Sim. Você vai gostar daquele cunhado que na outra encarnação você detestava? Sim. E aí vai tudo uma série de sims. É uma reunião famosa, a gente fala sim para tudo, né? E depois a gente reencarna, vem para cá, e as coisas vão acontecendo mais ou menos como a gente pensou que ia ser, né? E aí, na aula passada, a Sabrina, a Karina estão conosco lá na aula, e a gente falou sobre lei de reprodução. E na hora que eu estava preparando essa palestra, eu lembrei, tinha uma coisa muito bonita que a gente deu lá na aula, que é o prelúdio do nascimento. Eu não sei se todos aqui conhecem ou não, quem já conhece, me desculpe. Os alunos com certeza já, porque viram na última aula. E é uma coisa muito linda, e não é minha, não é inventado por mim, nem pelo Kardec. É ditado pelos espíritos superiores, que está lá no livro dos espíritos, tudo direitinho, né? Então, lá os espíritos superiores falam, olha, a concepção de um ser humano, né? Quando é que acontece a nossa concepção? É quando o espermatozoide, o nosso papai, né? Muito heroicamente vem lá, brigando com aquele monte de espermatozoides, e ele consegue chegar a um óvulo da nossa mamãe. E ali há, então, a concepção. Muitos perguntam se nessa hora já existe um espírito nesse ser que está começando a nascer. Existe, só que não o espírito no feto. Existe um laço fluídico entre o feto, que já foi concebido, com o espírito que vai encarnar, que poderiam ser até nós. Nessa hora, esse laço fluídico é como se lá em cima, na espiritualidade, piscasse uma luz amarela para o espírito que vai encarnar, que podíamos ser nós, dizendo, olha, se prepara, se você tem que estudar, estuda, se você tem que preparar mais alguma coisa, prepare, porque seu papai e mamãe já estão preparando a sua encarnação. É uma coisa linda descrita lá no Livro dos Espíritos. E mais bonito ainda, eu estou falando isso porque a gente está falando em nascer, é o momento da união entre o nosso corpo físico e o espírito que vai se tornar nossa alma. Isso na questão 344 Livros dos Espíritos, eles respondem que essa união linda acontece no momento em que a mamãe gerando o bebê, e o bebê, o que acontece, a primeira coisa que o bebê faz quando ele sai é gritar, né? Aquele grito de choro. E é nesse instante, nesse grito maravilhoso, que nessa hora espírito e corpo se unem. Essa é a maravilha do prelúdio do nascimento. Mas isso foi só um parênteses para a gente falar mais um pouquinho de outras coisas. Bom, e aí a gente nasce, né? E nós temos, muitos aqui devem saber, o processo das reencarnações sucessivas, né? Nós espíritas acreditamos piamente nesse processo. A gente desencarna, encarna, desencarna, encarna, quantas vezes forem necessárias para a gente galgar os nossos caminhos de evolução. E dentro desse processo, nascer, crescer, viver e morrermos, existe uma fase em que a gente pode aplicar mais o nosso livre-arbítrio, que é um outro princípio da nossa doutrina. Em todas elas nós aplicamos,
mas principalmente na hora que nós vivemos, nós temos aí então nosso livre-arbítrio. O Pai nos dá esse presente de mão beijada para nós podermos decidir o que quisermos. É o princípio do livre-arbítrio. E o Emmanuel fala então que dentro desse princípio do livre-arbítrio, nós temos aí todos os dias, 24 horas, 1.440 minutos, 8.640 segundos, todo dia na nossa conta corrente aí, para a gente gastar, como a gente desejar. Todos nós temos isso, todos os dias. E nesse processo, então nós vamos amealhando, juntando amigos, ou poucos amigos, ou como Emmanuel fala, inimigos. É mentira o que ele fala? A gente só tem amigos? A espírita não mente, hein? A espírita só fala a verdade. Quem é que não tem um inimigo aqui? Levanta a mão. Ninguém levantou. É verdade, pessoal. Faz parte da nossa existência, faz parte do nosso aprendizado. Emmanuel frisa muito isso. O inimigo faz parte do nosso processo de evolução. Exatamente. E se a gente for lá no dicionário da língua portuguesa e buscar o significado da palavra inimigo, vai ver que ela vem do latim, inimicus. E ela pode ser gramaticalmente duas coisas. Adjetivo, que quer dizer o quê? Inimigo, que é contrário, que é adverso, que é hostil, que ele é relativo ou pertencente a um grupo oposto, é contra a gente, um adversário. E a palavra inimigo também pode ser um substantivo masculino, pessoa que tem inimizade, hostilidade a alguém e algumas vezes quer até o seu mal. Pode ser também uma nação, um grupo, uma tropa, um cidadão com quem se está em guerra. Pode ser um adversário político, religioso, ideológico, que seja. Então vocês vejam a abrangência do significado da palavrinha inimigo. E é isso que Emmanuel está falando lá no começo, lembra? Inimigos que não devemos acalentar. E aí Emmanuel faz uma revelação muito importante, que é o básico do nosso texto, que nós temos dois tipos de inimigos, dois tipos, o inimigo externo e o inimigo interno. Lembrando sempre o que Emmanuel falou no começo, são inimigos que nós não devemos cuidar, nós não devemos incentivar, não devemos acalentar. Então ele fala, mas tem dois tipos, inimigo interno e externo. Cada um de nós tem isso. Agora vamos tentar entender. Inimigo externo é mais fácil, né, gente? É só a gente começar pelas guerras. Lamentavelmente, nós já tivemos em toda a existência da Terra, desde a época dos romanos, as guerras religiosas, para chegar até a Segunda Grande Guerra Mundial, onde a gente teve aí por volta de 55 a 60 milhões de pessoas que desencarnaram. Tivemos a Guerra do Vietnã, um monte de gente que também desencarnou. Estamos tendo hoje, infelizmente, Síria. Vocês veem todo dia nos noticiários. Tivemos agora no Afeganistão, quando o nosso amiguinho lá soltou a mãe das bombas e matou não sei quantos. Então essa realidade existe. Está aí, a gente está vivenciando. Mas são inimigos externos. Existem outros tipos de inimigos externos? Sim. Quem é que nunca discutiu aqui no trânsito? Se é, só se não for motorista. Se não for motorista, nunca discutiu. É outro tipo de inimigo? É. Mas está lá. A gente xinga. Algumas vezes agride. Não é?
Outros exemplos, no trabalho. É outro tipo de inimigo, chefe chato, supervisor que pega no meu pé, colega que quer me passar uma rasteira para ganhar um cargo melhor. É um outro tipo de inimigo. Não é igual da guerra que a gente atira, mas é um inimigo. Aí a gente vai chegar num tópico muito delicado, que dói. Inimigos em família. Tem, gente? Infelizmente tem. Tem o genro, o sogro, a sogra, a nora. E tudo isso que eu falei existe e é real, infelizmente, porque se assim não fosse, gente, a gente não veria tantos acontecimentos tristes e lamentáveis que a gente vê. Por algumas vezes, por um tênis se mata, por algumas vezes, por uma fechada no trânsito se mata. Muitas vezes, por um relacionamento que é interrompido, se violenta ou se mata. Eu não estou inventando isso, gente. Está aí nos noticiários, quem quiser ver. Quem quiser ver mais em detalhes, só assistir o Datena lá naquele, como é que chama? O Brasil Urgente. Nossa Senhora, aquilo lá fica horas falando sobre isso. Existe. Eu estou falando isso, não estou inventando. É verdade, porque eu quero caminhar justamente naquilo que Emmanuel quer ensinar a gente. Ele está ensinando a gente alguma coisa que existe. Não é conto de fadas, conto de carochinha, não. É uma realidade que todos nós aqui, sem exceção, vivenciamos todos os dias. E aí, Emmanuel nos fala no seu texto, amemos aos nossos amigos externos, de tudo isso que nós falamos, que nos desafiam à prática do bem, ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência e à realização da caridade. O que Emmanuel quer falar com isso, gente? Que são esses nossos inimigos, independente do nível em que eles estejam, na família, na rua, no trabalho, onde seja na guerra, eles existem para nos ensinar. No fundo, eles são os nossos professores, porque nesse momento, nessa oportunidade, nós temos a chance de ver se realmente aquilo que nós aprendemos na doutrina, tudo isso que a gente ouve aqui, lê, estuda, se a gente entendeu e principalmente se a gente está praticando. É muito bonito a gente vir aqui, a gente se abraça, se cumprimenta, se beija, estamos numa esfera de proteção espiritual muito elevada. Aqui dentro é fácil. E lá fora, a hora que você chega lá em casa, encontra o seu cunhado, sua cunhada, o seu filho, sua filha, que você não está se dando, está com algum problema grave. Ou no trabalho, que o seu chefe, que é um chato, que vive pegando no seu pé. Ali nós podemos colocar em prática tudo isso que nós vivenciamos e aprendemos aqui. Então, no fundo, nós temos que agradecer a esses inimigos. Porque se não fosse por eles, nós não teríamos chance de praticar tudo o que nós estamos aqui conversando e tudo que nós aprendemos. Tudo que Kardec escreveu lá, principalmente nos 5 livros, no seu Pentateuco. Os ensinamentos de Jesus. Nessa hora nós podemos realmente nos testar se nós estamos aptos a praticar os ensinamentos de Jesus. E olha, por enquanto nós estamos falando só dos inimigos externos. E graças a esses inimigos, nós podemos, então, como eu falei, praticar todos os ensinamentos de Jesus. E um deles, o mais forte, qualquer, é o perdão, né? Aos inimigos, nós devemos principalmente perdoar, ter paciência, entender. Jesus falava, olha, foi atingido numa face, oferece a outra. Perdoa 70 vezes 7. E por que ele fala isso com tanta veemência? Porque quando a gente não perdoa, a gente se sente bem? Alguém se sente bem aqui tendo
um entreveiro e não há um acerto, não há um perdão, não. A gente se sente muito, pelo contrário, muito mal. E a gente leva o quê? Mágoas. Quando a gente não perdoa, aquilo fica remoendo dentro da gente e do outro também. São as mágoas. E essa mágoa é um dos adubos, é um deles, não é só ele, que vai provocar, que vai fazer crescer dentro de nós aquilo que o Emmanuel chama o nosso inimigo interno. E aí a gente vai ver a diferença entre inimigo interno e externo. O Emmanuel fala aqui: tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que, expressando os sentimentos indignos do nosso conhecimento e da nossa evolução, nos escravizam a angústia e nos algemam a dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Por quê? Quando a gente não perdoa e remói e ficam essas mágoas dentro, o que a gente sente? Começa com tristeza, raiva, muitas vezes ódio, vingança. O que mais? E aí a gente pode listar uma série de sentimentos que brotam dentro da gente. É isso, não é, gente? Para mim acontece. Para todos nós acontece. E é justamente nesse sentido que o Emmanuel chama a nossa atenção. Que nós devemos ficar atentos a esses nossos inimigos internos. Porque vocês imaginam, quando esses nossos inimigos internos, todos esses sentimentos tão negativos que eu falei, brotam, como é que a gente pode cuidar do nosso inimigo externo? Se eu já estou brigando comigo mesmo, tenho raiva de mim, tenho um monte de sentimentos negativos dentro de mim, como é que eu vou ajudar o próximo? Não tenho condições. Se eu não me amo, se eu não me perdoo a mim mesmo, como é que eu vou perdoar o próximo? Como é que eu vou amar o próximo? Impossível. E aí, então, a lição de Emmanuel fica mais clara. O que ele quer dizer com o inimigo externo e o interno. Porque ele chama a atenção que o interno é mais importante no sentido de que ele nos dá ferramentas, nos dá condições, nos dá energia para podermos praticar os ensinamentos de Jesus com os nossos inimigos externos. É meio dolorido a gente falar sobre inimigo, né? Tipo, pensar assim, poxa, meu cunhado é meu inimigo? Mas vai chamar do quê? Se você não se dá com ele, você briga com ele, você não consegue falar com ele. Estou falando cunhado, desculpa que quem é cunhado não é nada contra, viu? Mas é uma verdade isso. Então, a gente tem que primeiro estar de bem com os nossos inimigos internos. Não é fácil. Você pode dizer, aqui, mas como é que faz isso? A resposta é muito simples, gente. Vocês já conhecem, porque muitos palestrantes aqui falaram a mesma coisa. O meio da gente poder combater esse nosso inimigo interno é a nossa renovação de atitudes. Não precisamos mudar radicalmente, mas começar. É aquilo que o Silvio detesta que a gente fale isso, mas é que todos os palestrantes, os escritores falam sempre. A famosa reforma íntima. Quando o expositor fala aqui, quando o escritor escreve falar sobre reforma íntima, é justamente essa. É a renovação de atitudes para que você possa combater seus inimigos internos. E vencê-los com certeza. Isso depende de alguém? Pode ser feito por alguém? Por isso que faz parte da reforma íntima. Sua reforma. De cada um. E o Pai não está querendo que aconteça um milagre, que nós saímos daqui na porta e falamos, nossa, reformei, estou 100%, estou zerado. Não, isso é um processo longo, muitas vezes dolorido,
Mas o que nós precisamos fazer é começar, puxar essa linha e dar um início. É isso que é importante. E muitas vezes, só aquela dor que dá na consciência, que nos alerta, já é o primeiro sinal. O que é muito bom. Então é isso que Emmanuel quis falar lá no início. Então ele não é incoerente de forma nenhuma quando ele fala inimigos que nós não devemos acalentar, que nós não devemos tratar. Ele se refere a esses inimigos internos. Porque depende de nós transformarmos esses sentimentos negativos que a gente traz aqui dentro em coisas positivas. Não é eliminar. Não dá para eliminar a raiva. Não dá para eliminar o ódio. Não dá para eliminar a tristeza. Não, mas a gente pode transformá-los em amor, carinho, consideração, respeito, tolerância, paciência. É essa transformação que o Emmanuel e Jesus nos pedem. E a palestra de hoje com vocês, essa conversa, é que para a gente comece a pensar nisso e comece esse processo. Vai sair daqui dirigindo? Pensa um pouquinho sobre isso. Deixa eu lembrar aquilo que o Akio falou. Akio não, Emmanuel falou, não fui eu, só estou indo porta-voz. Em casa, chegou em casa, tem algum problema familiar? Lembra um pouquinho disso também. No trabalho, em todos os locais onde está o nosso dia a dia. Tudo isso que eu falei, que o Emmanuel coloca aqui, é real, é prático. Vamos colocar em prática isso também nós. Nós estamos recebendo essa oportunidade. E vamos agarrá-la, vamos fazê-lo. Esse é o chamamento que Emmanuel nos traz. E, gente, normalmente todos conhecem que eu vou falar aqui. Eu sempre termino com uma fábula, ou termino com uma parábola, ou um caso do Chico, alguma coisa assim. Mas hoje eu vou pedir licença a vocês para terminar de uma forma diferente. Peço licença a vocês. Eu quero terminar fazendo uma pequena homenagem. Eu vou explicar por quê. Eu não sei se todos aqui sabem, mas Casa do Caminho Santana, o nosso centro espírita, tem uma parceria muito forte com um orfanato, que é o COTIC, o Centro Organizado de Tratamento Intensivo à Criança. Essa nossa parceria entre Casa do Caminho e o orfanato, muitos aqui conhecem, frequentam comigo lá, não é só material. Troca de materiais, tipo alimentos, faltava lá, a gente levava daqui, sobrava lá, a gente trazia para cá, sempre houve esse intercâmbio. Nos eventos sociais, quantos de nós participamos dos bingos, das rifas, buscando ajudar, principalmente a manutenção das crianças lá. COTIC é uma entidade sem fim lucrativo que abrigava 60 crianças que tinham ou têm alguma limitação física, mental, e ou órfãos, e ou abandonadas, e ou em risco social. Risco social, pai e mãe preso, ou pai e mãe sem condições de criar uma criança com algum tipo de limitação. Oficialmente, o COTIC tem 18 anos de idade. Em setembro vai fazer 18 anos. Mas começou muito antes. Começou muito antes. Desculpe, eu esqueci de falar. Falei sobre a matéria que une as duas casas. Mas existe também a parte espiritual. Todos os meses, grupos de passistas vão lá no COTIC, no orfanato. Lá fazem o evangelho no lar lá. E aplicam passes aos funcionários e principalmente às crianças internadas. Então esse vínculo existe muito forte entre nós. E voltando ao caso da fundação do COTIC, o COTIC começou com uma pessoa, a Margarida. Ela, em casa, de modo caseiro, começou a cuidar de uma criança, 2 crianças, e assim, com a sua dedicação, seu amor, seu carinho,
aquilo começou a aumentar. E até o ano retrasado nós tínhamos 3 casas, Mandaki, Santa Terezinha e Horto Florestal. Por diversas dificuldades tivemos que fechar a do Mandaki e hoje estamos com Horto Florestal e Santa Terezinha. Tínhamos 40 crianças, por aspectos legais, fomos obrigados a baixar para 30. Então hoje nós temos 30 crianças que moram no Cotique. Elas não vão em volta, é o lar delas, é a casa delas. E, infelizmente, alguns aqui já sabem, na semana retrasada, a Margarida, que é a fundadora e presidenta do Cotique, ela sofreu uma tentativa de assalto. E, infelizmente, o ladrão atirou e transfixiou todo o seu tórax, estourou os pulmões e, infelizmente, ela desencarnou. Por isso que eu pedi licença a vocês, porque essa mulher, amicíssima minha, estou lá há mais de 10 anos, conheço o trabalho dela, a dedicação dela, o que ela fez e faz, e continua fazendo pela casa. E por isso que eu pedi licença a vocês, para que a gente preste essa pequenina homenagem a ela. Ela merece muito mais. Mas eu tinha que falar alguma coisa dela para vocês. É o mínimo que eu podia fazer. Inclusive, eu vou pedir para o Caetano, quando for fazer as vibrações, fazer uma vibração pelas crianças do Cotique, especialmente pela Maria Margarida de Mello. Muitos amigos vinham para mim e falavam, puxa vida, Kio, por que pessoas tão boas desencarnam dessa forma? Eu falava, não. A espiritualidade sempre olha isso. Margarida cumpriu a sua tarefa. Voltou ao nosso plano espiritual, porém deixou sementes aqui. Sementes que com certeza vão fazer a união mais forte entre Casa do Caminho Santana e Cotique. Cabe a nós agora cuidarmos dessas sementes. Ela cumpriu a missão dela com muita galhardia, com muita honradez, com muita dedicação. Ela vivia 24 horas lá no orfanato, gente. Era a vida dela. As crianças chamavam-a de mamãe. E vocês imaginam o sufoco que nós passamos lá, ao sabermos na notícia. E lá nós temos algumas adolescentes na Casa 1, no Horto. Tem 18, 19, 22, 24 anos de idade. Porém, a idade mental, 7, 8, limitadas, algumas físicas e tudo mais. E quando fomos dar a notícia, elas estavam preparando as cartinhas e os presentes para o Dia das Mães. A mamãe delas era a Margarida. Então me desculpem a emoção, me desculpem ter usado esse tempo, mas eu gostaria que no final, na hora das vibrações, todos nós vibrássemos de coração por essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado. E as perguntas ficam abertas sobre o tema e também sobre o Cotique, se quiserem saber mais alguma particularidade, por favor. Muito bem. Temos aí mais 7 minutinhos para as perguntas e comentários. Quem quer fazer? Sobre o tema, ou se tiver alguma curiosidade sobre o orfanato, Cotique, sobre o orfanato. Também, fiquem à vontade. Tudo calmo? Eu normal, não. Normal. Mas é bom sempre lembrar pessoas que realmente são exemplos. Né? Exemplo de dedicação, exemplo de amor, exemplo de perdão. Porque não vai pensar que essas pessoas só têm amigos. Não, tem muitos inimigos. O nosso querido Chico, né? O Chico tinha inimigos. Né? E ele nunca esbravejou, muito menos mencionou o inimigo. Né? Perdoava a todos como Jesus o fez. Não é isso? É verdade. Esse é o exemplo. Né? Deixa eu fazer um comentário, Caetano. Já que ninguém perguntou, eu vou comentar. Nada por acaso, as palestras que a gente vem dar aqui
servem em primeiro lugar para o palestrante. Sempre é assim. E aqui o título diz o quê? Inimigos que nós não devemos acalentar. Por quê? Quando nós recebemos a notícia que a Margarida tinha desencarnado, a primeira reação que nós tivemos lá no orfanato foi de tristeza profunda, alguns desespero, funcionários foram parar no pronto-socorro, crianças internas passaram mal, pressão, umas passaram mal por uma pressão elevada, outras travaram, não queriam ouvir, outras simplesmente emudeceram. Na hora nós ficamos lá todos aturdidos e paramos. E aí vem esse ensinamento do Emmanuel, né? Inimigos que nós não devemos acalentar nesse instante é a tristeza, a apatia, o desânimo, todas as coisas que nos brecam. Pelo contrário, devemos não acalentar esses inimigos. E temos otimismo, temos alegria, energia de podermos crescer naquilo que a Margarida deixou como semente para nós. E vocês fazem parte disso. Por quê? Energeticamente, sem dúvida, mas também materialmente, quando vocês trazem alimentos e tudo mais aqui, nós fazemos esse intercâmbio com eles também, lá com o orfanato e tudo mais. Vocês fazem parte da nossa casa e da nossa família Casa do Caminho Santana, juntamente com o orfanato Cotique. Muito obrigado, gente. Muita paz para todos. Então vamos, aproveitando esse momento, vamos nos recolhendo novamente, para que possamos fazer as nossas vibrações da noite, colocando novamente nossa tela mental, nosso pensamento, a figura meiga do Mestre Jesus, o meigo Rabi da Galileia. Porque vamos lembrar que ele mesmo nos disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso vale para os nossos irmãos que ainda tentam contra a vida física de todos nós, dos nossos irmãos, dos seus irmãos. É com esse pensamento, rogando ao Jesus, o nosso Mestre, e a Deus nosso Pai, que a vossa misericórdia e a vossa bondade recaia sobre todos os nossos irmãos e humanidade, sobre todas as nações e sobre todos os povos, e principalmente, Pai, sobre aquelas que estão em guerras ou que estão em conflitos, para que reencontre o caminho da paz e do entendimento. Também queremos pedir pelo nosso Brasil, a pátria do Cruzeiro, o coração do mundo, promessa de um novo projeto de humanidade para o futuro. Que Ismael, esse anjo bom, abra suas asas luminosas sobre o nosso povo, nos trazendo paz, harmonia e prosperidade. Libremos pelos nossos governantes, por todos os nossos irmãos que têm sobre si a pesada responsabilidade de governar o destino do nosso povo. Mas também pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos que estão em provas e em expiações, onde quer que eles estejam, que sejam alcançados pelos braços luminosos dos nossos irmãos superiores, prepostos de Deus, nosso Pai. Pedimos, Pai, em favor de todos os nossos inimigos, a todos aqueles que nos perseguem, que não nos querem bem, que nos caluniam, para que um dia tenhamos a oportunidade de nos entendermos como irmãos que somos. Pedimos pelos inimigos da paz, aqueles que não entendem que a luz, o que existe é luz, mas que um dia, Pai, eles também terão a oportunidade de voltar para o seu redil. Mas queremos também vibrar por todos aqueles que lutam pelo estabelecimento da paz em nossa humanidade. São espíritos valorosos que dedicam toda uma existência em favor da divulgação do Evangelho de Jesus no seio desta humanidade. É aí que nós colocamos a nossa querida irmã Margarida de Melo, que nesse instante ela possa receber todo o nosso carinho, em forma de vibrações amorosas, de fortalecimento para que ela prossiga da pátria espiritual a sua caminhada de luz e de redenção de si mesma. Pedimos em favor de todos os nossos parentes e amigos, os mais próximos, os mais distantes,
que sejam levados até eles pelas mãos dadivosas dos nossos mentores amigos, a saúde nos seus lares, a paz, a harmonia, a prosperidade, Pai. Mas também pedimos, Pai, pelo nosso lar, para que ele seja abençoado em luzes e energias sempre renovadas, para que ele seja o cantinho de refazimento de todos nós, enquanto estivermos nesse plano, meu Pai. Pedimos pela confraternização religiosa, sejamos um só rebanho com um só pastor. Pedimos pelas casas espíritas, por todos os centros de oração, para que unidos possamos melhorar a atmosfera do nosso planeta. Pedimos pela nossa casa, por essa casa que nos acolhe, que permite esses encontros de reflexão sobre as divinas leis do Pai, para que, uma vez entendendo-as, possamos parar de infringi-las e causar sofrimento para nós mesmos. Por fim, Pai, vibramos por nós mesmos, pequeninos trabalhadores da sua seara que ainda somos, para que a tua luz e a tua força nos fortaleça, Pai, para que possamos vencer todas as dificuldades e todos os obstáculos que se apresentarem na atual jornada romagem evolutiva. Que assim seja, graças a Deus. E assim, felizes e alegres, por a companhia dos nossos irmãos espirituais aqui presentes, pela companhia de Jesus, o nosso Mestre, de Maria, a nossa Mãe, que nós vamos agradecendo a todos por mais este momento de congressamento, de paz e de harmonia e de refazimento, meu Pai. Que o Pai seja conosco em todos os nossos dias, nos dando coragem e força para prosseguir nossa caminhada no bem e na luz. Que assim seja, graças, Pai. E agora vamos permanecer em silêncio, em recolhimento, até sermos chamados para recebermos a nossa cota de energia, né? Boa noite a todos e tenham todos uma boa semana com Jesus.